Noticiário internacional, o encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoly Tak, fez um apelo nesta quarta-feira ao governo do Brasil: cortar as relações comerciais com a Rússia. Tak diz que essa medida permitiria ampliar a pressão contra os russos que invadiram a Ucrânia e bombardearam cidades do país na guerra deflagrada há uma semana. Abre aspas para o Tak: gostaríamos de uma maior pressão sobre a Rússia. Nós apelamos para se cortar todos os laços comerciais com a Rússia para pressionar. As empresas internacionais já estão cortando essa cooperação, como Netflix e BMW, e outras não operam mais na Rússia. Para o diplomata, se o governo não tomar essa iniciativa, que as empresas brasileiras o façam. Se não for ao nível estatal, que seja ao nível das empresas. Nesta quinta, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou por 141 votos a favor, 5 contra e 35 abstenções, uma resolução que condena a invasão russa à Ucrânia. O texto deplora nos mais fortes termos a agressão da Rússia contra a Ucrânia, mas não tem necessariamente efeito prático. O efeito é político, por demonstrar o relativo isolamento internacional da Rússia e uma ampla maioria de países contrários à invasão. Mais uma vez, então, a gente abre aspas aqui. Agradecemos a todos os países que apoiaram a resolução. Agradecemos ao Brasil por votar em favor dessa resolução, disse o representante da Embaixada da Ucrânia. Mas até o fim da ocupação dos territórios, precisamos fazer outros esforços de pressão sobre a Rússia. Precisamos de mais sanções. A União Europeia está preparando um novo pacote de sanções. Sobre os vistos humanitários para ucranianos prometidos pelo presidente Bolsonaro, Anatoly diz que a Embaixada da Ucrânia está aguardando e esperando essa portaria. Diz que vê a possibilidade como um gesto de solidariedade. Então abrimos aspas para ele. Olha, os ucranianos já estão no Brasil há mais de 130 anos. Contribuíram para o desenvolvimento do país, econômico e cultural. Os que chegam também vão enriquecer o Brasil. Para Anatoly Tak, além da ajuda humanitária prometida, seria um bom gesto do governo Bolsonaro declarar publicamente solidariedade à Ucrânia. As declarações de Tak nas entrevistas diárias que tem concedido provocaram desconforto no Palácio do Planalto. Tak já afirmou que o presidente Bolsonaro está mal informado ao se dizer neutro em relação ao conflito. Depois de o ministro Carlos França, o ministro das Relações Exteriores, ter declarado que a posição do Brasil é de imparcialidade, disse que imparcialidade não se aplica quando se sabe quem é o agressor. É uma pressão existente que vem não só dos membros representantes da Ucrânia, de uma boa parte da sociedade e da comunidade internacional, um posicionamento mais contundente do Brasil. O que aconteceu? O Bolsonaro acabou ficando refém da recente visita que ele fez ao Putin. Ele atendeu um convite que foi feito no ano passado, foi muito exitosa a sua visita, lembrando que o Brasil tem uma dependência muito forte, praticamente 40% dos insumos para fertilizantes vem daquela região e da Rússia em especial, e com isso, ao ficar refém, se ele chega agora e simplesmente se posiciona de uma maneira mais veemente, mais contundente, ele pode ter problemas do abastecimento do setor agrícola brasileiro. Lembrando que nós temos ainda estoques, a gente vai falar disso daqui a pouco, que a ministra a Tereza Cristina está buscando alternativas para isso. Então, ele ficou numa sinuca de bico, então o Bolsonaro, se ele é mais contundente e apoia, ele rompe definitivamente com a Rússia. Se ele não é contundente e fica em cima do muro como está agora, vem uma crítica da comunidade internacional. Acho que vai ter que ter uma ponderação, alguém vai ter que em algum momento dizer: Bolsonaro, não dá para ficar assim. O Brasil tem uma importância bastante grande no contexto internacional. O único caminho para se considerar imparcial nesse momento seria o Brasil se colocar à disposição para mediar. Isso já aconteceu no passado. Aí sim valeria a estratégia de você não tomar lado, e como mediador é óbvio que você tem que ouvir os dois lados. Mas o representante da Ucrânia tem razão. Todo mundo sabe quem é o vilão da história. Agora 6 horas mais 14 minutos, 6h14, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, acaba de marcar para o dia 12 de março uma visita ao Canadá. O Canadá foi o 4º maior fornecedor de adubos ou fertilizantes químicos em 2021, atrás apenas da Rússia, China e Marrocos.
O objetivo, Café, é contornar, né, uma potencial falta de fertilizantes no mercado em razão da invasão russa na Ucrânia. Olha, Bizarra, dentre os nutrientes mais importantes destacam-se os chamados macronutrientes primários: nitrogênio, que faz a planta crescer, o fósforo, que faz a planta ficar forte, e o potássio, que faz a planta amadurecer. Mas é no mercado de potássio que está a nossa maior dependência externa. Pois é, o Brasil importa 95% do potássio que utiliza em suas lavouras, e o conflito pode provocar uma onda de desabastecimento, impactando brutalmente a oferta e o preço dos produtos agrícolas. Como o Canadá figura entre os maiores exportadores do planeta, a saída foi buscar alternativas, caso a situação se agrave. Segundo dados da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência, utilizados pelo Ministério da Agricultura e obtidos pelos jornalistas e pela nossa redação, 80% do potássio utilizado no mundo vem de países como Canadá, Israel, Rússia, Belarus e da Alemanha. Como a preocupação do governo é alta, a ministra da Agricultura então pediu uma reunião com oficiais canadenses para saber o quanto o país pode fornecer ao Brasil. Houve lá atrás, Bizarro, uma opção, diria burra, né, de não produzir o potássio aqui no Brasil. Nós temos uma série de legislações impeditivas de meio ambiente. Por exemplo, no Acre tem essa exploração, mas a grande saída para o Brasil seria na Amazônia, mas está dentro de terras indígenas, tem uma legislação ambiental muito forte. Ao optar por importar, nós viramos dependente de 90% da importação do potássio, que faz parte desse trio aí, né, que lembra, né? O nitrogênio, que faz a planta crescer, o fósforo, que faz a planta ficar forte, e o potássio, que faz ela amadurecer. Então, o potássio, que é a última etapa aqui, nós dependemos 90%. China, Estados Unidos dependem 20% só da produção internacional. Resumo da ópera: nós deitamos em berço esplêndido. Se começarmos agora e fizermos um trabalho de mudança ambiental, com linhas de financiamento, estimulando a exploração de potássio na Amazônia, nos próximos 8 a 9 anos a gente começa a inverter a equação. Agora, se adiarmos isso, não chegaremos lá. E o que fazer com a legislação ambiental? É uma questão de ver custo-benefício, né? Que tipo de proteção está tendo e a quem serve? O potencial do fósforo do minério está à nossa disposição. É uma questão de fazer uma opção de governo. O atual governo está mexendo no doce. E pode ser que deixe algum tipo de legado. Porém, a gente sabe que também tem muito do ideológico nisso. E aí, dependendo de quem assumir esse país a partir do ano que vem, isso simplesmente vai ser abortado. A humanidade é assim: tem crise, é a hora que ele busca plano B. Precisou da crise do petróleo para chegar no etanol. Precisou da crise hídrica para buscar outras fontes renováveis de energia. E agora teve que ter uma guerra para todo mundo descobrir. Puxa vida, a gente depende muito de alguns produtos de poucos países. Está na hora de fazer novos investimentos. O Brasil tem riqueza suficiente para sair dessa. Agora, precisa ter vontade política para isso. 6h mais 17. Esse é o Cidade 360, jornalismo em todos os ângulos. E a guerra, Reinaldo Cafeu, pode levar a gasolina para R$10 e o diesel a R$ 6,50 no Brasil. O conflito internacional fez o barril de petróleo ultrapassar os $100, maior cotação desde 2014. O país presidido por Vladimir Putin é o terceiro maior produtor mundial da commodity e tem capacidade de produzir 10 milhões de barris diariamente. A extensão do conflito e as sanções impostas à Rússia afetam o mercado mundial. As projeções indicam que não seria um exagero o barril do petróleo tipo Brent, que é a referência aqui para a Petrobras, chegue a $120. Inclusive, viu, Café, o empresário Ricardo Lerner, que atua com 650 postos e 155 transportadoras em uma startup de logística de combustíveis, avalia que a conta vai chegar aos brasileiros que já pagaram um aumento de mais de 50% nos preços em 2021. Abre aspas aí, olha, os investidores procuram mercados mais estáveis, ou seja, os Estados Unidos. Isso faz também o preço do dólar aumentar e, naturalmente, o preço combustível aumenta no Brasil também. A gente tem o terceiro fator, que é como a Petrobras vai fazer esse repasse aqui para o Brasil. Fato é
que 20% do combustível aqui do país já vem do mercado internacional e esse aumento vai ser inerente. Isso vai representar aproximadamente 10 centavos por litro só em cima deste combustível que vem de fora. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou ontem que os projetos para tentar reduzir o preço dos combustíveis serão discutidos na próxima semana. E um dos projetos em tramitação no Senado muda as regras de tributação do ICMS sobre o valor dos combustíveis. Uma segunda proposta prevê a criação de uma conta de equalização para a variação dos preços. O relator dos textos, o senador Jean Paul Prates, também defendeu a aprovação dos projetos nas redes sociais. O grande problema de tomar uma decisão sobre a formação de preços é que você está tomando num momento de exceção, né? Nós observamos durante a pandemia, que é um momento de exceção, a alta no preço do barril do petróleo, e agora com a guerra e dada a dimensão que a Rússia representa no fornecimento de petróleo no mundo todo, também é um momento de exceção com alta no preço. Então, as decisões racionais nesse momento são complicadas, porque há uma tendência de prevalecer o emocional. Agora, de qualquer maneira, há mecanismos para que esse preço não chegue aos R$10 aqui na ponta. Uma delas é exatamente mexer na cadeia da formação do preço. O tributo é um peso importante. Então, uma redução eventual do ICMS na ponta já ajudaria muito. A outra questão é, se há recursos para criar um fundo de equalização, ótimo. O que esse fundo faria? Uma amortização. O preço subiu, não aumenta para o consumidor final. A Petrobras fica com crédito. O preço caiu, inverte a equação. É como se fosse uma câmara de compensação para que as oscilações de preço fossem absorvidas pelo fundo e não repassados aos preços finais. Há um caminho a ser trilhado. Por outro lado, há uma expectativa de uma nova negociação entre a Ucrânia e a Rússia e um eventual cessar-fogo, o que colocaria pelo menos um basta nessa possibilidade de desabastecimento mundial. Claro que neste acordo teria que ter também um indicativo de como é que essas sanções contra a Rússia vão se encaminhar. Se perdurar o conflito, é inevitável que chegue em algum momento em nossos bolsos.